Olá, meu nome é Hamilton de Mello, sou professor e pesquisador em ciência da carne e segurança alimentar nos Estados Unidos. Em nome da United States Meat Export Federation, estou trazendo a você uma série de 3 vídeos. Nesses vídeos, eu discutirei pontos importantes sobre o processamento da carne bovina nos Estados Unidos e fatores que contribuem para a alta qualidade da carne produzida nos confinamentos americanos. Neste primeiro vídeo, eu falarei sobre as agências responsáveis pelo serviço de classificação e como as carcaças bovinas são classificadas. Nos Estados Unidos, os padrões de classificação de carcaças bovinas começaram a ser desenvolvidos em 1916 e foram aprovados via decreto pelo Congresso americano em 1925. Devido à evolução da genética dos animais e dos manejos nutricionais, os padrões de classificação foram adaptados e alterados diversas vezes ao longo dos anos. Essas adaptações garantem que o sistema de classificação de carcaças continue preciso. Embora a classificação não seja oficialmente requerida por lei e, portanto, voluntária, os grandes frigoríficos a usam como ferramenta essencial para identificar e segregar carcaças de acordo com o rendimento e qualidade da carne. A classificação individual de carcaças beneficia diretamente o produtor e o consumidor, pois permite que o produtor seja remunerado de acordo com a qualidade e quantidade de carne que seus animais produzem. Quanto ao consumidor, a classificação garante que carnes com padrões uniformes e distintos cheguem aos supermercados e restaurantes, oferecendo diferentes opções de preço para mercados e consumidores de diferentes classes econômicas. Consequentemente, a classificação de carcaças é uma atividade muito importante que permite agregar valor a carnes de melhor qualidade. A classificação de carcaças nos frigoríficos é realizada por profissionais altamente treinados. Esses profissionais, conhecidos como Meat Graders, são funcionários da IMS, o Serviço de Marketing em Agricultura, o qual faz parte do USDA. O serviço de classificação de carcaças é fornecido diretamente pela AMS, que cobra uma taxa de serviço pelo mesmo. As companhias efetuam o pagamento diretamente ao USDA. Meat Graders são remunerados diretamente pelo USDA e não possuem vínculos com produtores e companhias privadas. As carcaças são classificadas após serem resfriadas, levando em consideração 2 atributos principais: qualidade e rendimento. Embora esses atributos estejam diretamente relacionados um ao outro, neste vídeo eu irei discuti-los separadamente. Primeiro, iremos discutir como as carcaças são classificadas de acordo com a qualidade da carne. Neste vídeo, eu usarei o termo Quality Grade para me referir à classificação baseada em qualidade. Para determinar a Quality Grade, o contrafilé é separado entre a 12ª e 13ª vértebra torácica através de um corte único e uniforme. Esse corte permite acessar visualmente o Longissimus thoracis et lumborum, principal músculo que compõe o contrafilé. Essa separação divide o contrafilé em 2 partes. No segundo vídeo, eu falarei um pouco mais sobre essa separação e os nomes dos cortes americanos equivalentes ao contrafilé. A quality grade de uma carcaça é determinada levando em consideração os seguintes fatores: sexo e categoria do animal, idade fisiológica e grau de marmoreio. A identificação do sexo e categoria da carcaça é muito importante, pois não existem padrões de classificação para touros, somente para machos castrados, novilhas e vacas, enquanto para machos inteiros, os mesmos só são classificados se a idade fisiológica for igual ou menor que 24 meses de idade. Embora exista essa classificação, nos Estados Unidos, a utilização de tourinhos para a produção de carne é incomum. Praticamente, toda a carne bovina obtida de machos é oriunda de animais jovens e castrados. Embora em grandes frigoríficos o sexo e a categoria animal sejam identificados antes ou durante o abate, durante o processo de classificação, o sexo e a categoria são determinados através da avaliação visual das carcaças. Carcaças de machos e fêmeas possuem diferentes características, as quais podem ser observadas na região pélvica. Novilhos jovens castrados possuem uma deposição de gordura rugosa e irregular na região do ventre, cavidade pélvica pequena e púbis mais curvado. Machos inteiros e touros geralmente possuem pouca gordura e tecido magro mais escuro e granulado. A diferenciação entre machos jovens e touros é feita pela identificação da idade fisiológica. Carcaças de novilhas, fêmeas jovens que não pariram,
possuem uma deposição de gordura mais lisa na região ventral próxima ao úbere, cavidade pélvica mais larga, pubis menos curvado e maior presença de tecido magro. Carcaças de vacas possuem uma cavidade pélvica mais larga que novilhas, pubis alinhado e o osso ilíaco bem notável e proeminente. A idade fisiológica das carcaças é determinada através da avaliação dos ossos e cartilagens e da aparência do tecido magro do músculo do contrafilé. O tamanho e forma dos ossos, assim como a ossificação das cartilagens, são parâmetros fundamentais para estimar a idade de forma mais precisa. Vértebras sacrais são as primeiras a ossificar, seguida das vértebras lombares e, por fim, as torácicas. Nas vértebras torácicas, os botões cartilaginosos localizados na parte superior do processo espinhoso são os últimos que ossificam, servindo como importante indicador de idade. Após a ossificação das vértebras, com o envelhecimento do animal, os ossos da costela tendem a se alargar e se achatar. Ossos da costela largos e achatados são características de carcaças de animais com idade avançada. Em relação ao tecido magro do contrafilé, carcaças de animais jovens possuem um músculo claro com textura delicada. Com o avanço da idade, carcaças de animais velhos tendem a demonstrar um tecido mais escuro com textura mais áspera. Após estimar a idade fisiológica, carcaças bovinas podem ser categorizadas em 5 grupos: A, B, C, D e E. Carcaças classificadas no grupo A têm idade aproximada de 9 a 30 meses. Nos Estados Unidos, a idade média de abate varia entre 13 a 18 meses. Portanto, a maioria das carcaças são classificadas com maturidade A. Marmoreio é a gordura intramuscular dispersa entre fibras musculares. Durante o processo de classificação, a área torácica da carcaça é separada entre a 12ª e 13ª vértebra para a exposição do principal músculo do contrafilé, o qual é avaliado em relação à cor, firmeza e marmoreio. Como já foi discutido neste vídeo, os indicadores de cor e firmeza são utilizados primariamente para a estimativa de idade. O grau de marmoreio está diretamente relacionado com as características sensoriais da carne, pois a gordura tem um papel muito importante na percepção do sabor e suculência. O grau de marmoreio é determinado avaliando a presença da gordura intramuscular no principal músculo do contrafilé. Os graus de marmoreio são descritos com base na quantidade e distribuição de gordura, os quais podem ser praticamente desprovido, em traços, leve, pequeno, modesto, moderado, levemente abundante, moderadamente abundante e abundante. Quando combinados, os 3 fatores, sexo e categoria do animal, idade fisiológica e grau de marmoreio, determinam a quality grade da carcaça. Embora a maior parte da carne bovina exportada seja Choice e Prime, no sistema de classificação de qualidade existem 8 quality grades: Prime, Choice, Select, Standard, Commercial, Utility, Cutter e Canner. Como mencionado anteriormente, no sistema de classificação, carcaças de touros não são classificadas em relação à qualidade. Para machos inteiros, somente carcaças de animais com idade inferior a 24 meses podem ser classificadas em relação à qualidade. Animais inteiros com idade acima de 24 meses são categorizados como touros e, portanto, não são classificados. No sistema de classificação, carcaças de vacas não podem ser classificadas como Prime. Através da classificação de qualidade, é possível estimar a palatabilidade dos cortes. Cortes de carcaças classificadas como Prime e Choice proporcionam melhor percepção de sabor, suculência e maciez. Nos Estados Unidos, novilhos são abatidos entre 13 e 18 meses. Isso é um importante pré-requisito para que as carcaças sejam classificadas como Prime e Choice, uma vez que somente animais com idade inferior a 42 meses podem receber essas quality grades.
Embora seja possível classificar carcaças de diferentes categorias e idades usando os indicadores e padrões discutidos nesse vídeo, nos Estados Unidos, animais são criados confinados, alimentados com rações à base de milho e seus subprodutos e geralmente abatidos entre 13 e 18 meses. Essa prática faz com que aproximadamente 72% de todas as carcaças comerciais sejam classificadas como choice. Isso garante um fornecimento uniforme de carne bovina para o mercado interno e importador. O termo Yield Grade é usado para classificação baseada no rendimento. A Yield Grade estima a quantidade em porcentagem de carne desossada que pode ser obtida de 4 cortes primários da carcaça. Nos Estados Unidos, esses cortes são conhecidos como chuck, rib, loin e round. De acordo com seu rendimento, carcaças podem ser classificadas numericamente de 1 a 5, avaliando 4 fatores principais: espessura da cobertura de gordura, peso da carcaça quente, área do principal músculo do contrafilé, também conhecida como área de olho de lombo, e quantidade de gordura renal, pélvica e cardíaca. O peso da carcaça quente é obtido antes da mesma ser refrigerada. A espessura da cobertura de gordura é medida perpendicularmente sobre a gordura que cobre o contrafilé, em um ponto localizado a aproximadamente 3/4 da extensão do contrafilé em relação à vértebra. A quantidade de gordura interna é estimada avaliando as massas localizadas na região dos rins, pelvis e coração. A área do olho de lombo é calculada medindo somente a área do músculo longissimus. Carcaças classificadas com Yield Grade 1 produzem mais carne. Carcaças classificadas com Yield Grade 5 possuem gordura em excesso. Durante a desossa, o excesso de gordura é removido, diminuindo o rendimento final. O rendimento esperado de cortes desossados do chuck, rib, loin e round para carcaças classificadas com Yield Grade 1 é maior que 52,3%. Yield Grade 2 de 52,3% a 50%, Yield Grade 3 de 50% a 47,7%, Yield Grade 4 de 47,7% a 45,4%, enquanto para Yield Grade 5 o rendimento esperado é menor que 45,4%. Devido à curva de crescimento animal e às fases de deposição de gordura durante a engorda, para obter as melhores quality grades, o grau de marmoreio equivalente a Prime e Choice é geralmente obtido em carcaças classificadas com Yield Grade 3. Atualmente, aproximadamente 50% das carcaças comerciais são classificadas como Yield Grade 3, fator que contribui diretamente para a consistência da qualidade da carne. Com o avanço da tecnologia, instrumentos aprovados pelo USDA começaram a ser usados para classificar carcaças bovinas. Câmeras especiais capturam imagens digitalizadas da área de olho de lombo e espessura de gordura. Essas imagens são transferidas para um computador e analisadas por programas específicos que usam algoritmos para estimar objetivamente quality and yield. Isso contribui para uma maior consistência no processo de classificação. Embora câmeras tenham passado a ser usadas mais frequentemente nos últimos anos, as mesmas só podem ser operadas com a supervisão dos USDA Meat Graders, os quais são responsáveis por inserir as classificações finais manualmente. Esse procedimento permite que os Meat Graders possam identificar possíveis falhas no sistema e corrigir as classificações. Um dos principais objetivos da indústria americana de carne bovina é produzir cortes de alta qualidade. O sistema de classificação de carcaças é a ferramenta principal que garante a consistência da alta qualidade, fazendo que a carne americana seja reconhecida internacionalmente como uma das melhores do mundo. É importante também falar sobre segurança alimentar.
Frigoríficos inspecionados pelo governo americano operam seguindo seu plano de análise de perigos e pontos críticos de controle, mais conhecido como HACCP. O HACCP é um plano preventivo de controle de adulteração de alimentos, o qual garante que o produto final não apresente nenhum risco ao consumidor. Meu nome é Hamilton de Mello e em nome da United States Meat Export Federation, espero que você tenha gostado das informações que trouxemos para você. Vejo você no próximo vídeo.